Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Walter Fernandes e hoje vamos dar início às nossas aulas de eletricidade, ok? E na aula de hoje nós vamos fazer uma introdução a alguns pontos importantes da eletricidade, ok? Bem, então nós vamos apresentar aqui os tópicos que vamos estudar na aula de hoje. Vamos apresentar como vamos dividir as nossas aulas e, consequentemente, como é dividida a eletricidade na física. Vamos apresentar aqui uma breve evolução sobre a ideia do átomo, a sequência dos modelos. Vamos falar aqui sobre a força nuclear forte, uma breve apresentação da teoria dos quarks, vamos falar de carga elétrica, como calcular o módulo da carga elétrica e, por fim, vamos mostrar a diferença entre corpo neutro e corpo carregado, ok? Então, essa é a sequência da nossa aula. Vamos lá, então. Nós vamos dividir a eletricidade em 3 partes, que é justamente a divisão que a física utiliza para apresentar os assuntos relacionados à eletricidade. Okay? A primeira parte é a eletrostática, que é uma parte que vai estudar as cargas elétricas em repouso em relação a outras cargas. Okay? A segunda parte é a eletrodinâmica, que vai estudar as cargas elétricas em movimento. A terceira parte é o eletromagnetismo. Okay? Então, essas são as partes que nós vamos abordar os conteúdos de eletricidade nas nossas aulas. Tá? Então, vamos começar aqui nessa primeira parte eletrostática. E, para chegar no tópico 7, que vai falar sobre corpo neutro e corpo carregado, vamos fazer aqui um breve resumo de alguns pontos importantes, ok? Vamos começar aqui a fazer uma breve apresentação da evolução sobre a ideia do átomo. O primeiro modelo que eu vou citar aqui para vocês é o modelo de Leucipo e Demócrito. É um modelo que surgiu antes de Cristo. Para Leucipo e Demócrito, eles apresentaram uma teoria cosmológica que defendia como princípio de tudo o que eles chamaram de átomo. Então, para Leucipo e Demócrito, o átomo é o princípio de tudo. E, para eles, o átomo não podia ser dividido. Ou seja, era uma partícula indivisível. Esse modelo de Leucipo e Demócrito é um modelo filosófico. A partir desse modelo aqui, pessoal, a palavra átomo tem um significado, né? A palavra átomo, ela significa partícula indivisível da matéria, certo? Vocês que estão assistindo essa aula já devem ter visto alguma coisa sobre o átomo e sabem que atualmente o átomo ele é sim uma partícula divisível, mas a origem da percepção do átomo é que é uma partícula indivisível e eu quis trazer esse modelo para apresentar essa ideia inicial sobre o átomo, ok? Bem, depois de Leucipo e Demócrito, mais na frente, já no início do século XIX, surge o modelo de Dalton. Tá? O modelo de Dalton é um modelo muito semelhante ao modelo de Leucipo e Demócrito e é conhecido como o modelo da bola de bilhar, certo? Para Dalton, todas as substâncias são formadas por partículas que ele chamou de átomo. Lembre-se do princípio de tudo, segundo Leucipo e Demócrito, que tudo era formado por átomos. E, para Dalton, os átomos são permanentes e indivisíveis. Eu não posso criar e nem posso destruir. Então, também veja a relação do modelo de Dalton com o modelo filosófico, certo? De fato, no final do século XIX, no início do século XIX, Dalton ele propôs essa explicação para a matéria e é reconhecido como a primeira teoria atômica que dá as bases para o que a gente conhece hoje. Não estou dizendo que o modelo de Dalton é o modelo atual, mas ele é uma base para a evolução dos modelos que nós temos hoje e o modelo atual do átomo, ok? Depois de Dalton vem o modelo de Thomson,
que já aparece aqui, é o primeiro a realizar divisibilidade, ou seja, o átomo é sim uma partícula divisível, e esse modelo é conhecido como modelo de pudim de passas, certo? É como se o pudim fosse a parte positiva do átomo e as passas representam a parte negativa do átomo, certo? Segundo Thomson, os átomos deviam ser constituídos de cargas elétricas positivas e negativas. E essa distribuição ela era uniforme, ok? Então, Thomson ele descobre o elétron, por isso que ele se tornou o pai do elétron, já no final do século XIX. Então, esses são os princípios do modelo de Thomson. Depois de Thomson, veio o modelo de Rutherford. Okay? O modelo de Rutherford ele considerava o átomo como uma região central, e nessa região central estava situada a parte positiva. E essa região central ele chamou de núcleo. Ok? Por que ele propôs que o núcleo era a parte positiva? Porque ele realizou uma experiência colocando uma fina lâmina de ouro e lançou nessa lâmina de ouro partículas alfa. As partículas alfa se assemelham a núcleos de hélio. E o núcleo de hélio, pessoal, são partículas positivas. Então, se você for na tabela periódica e consultar lá o hélio, ele é um elemento químico que tem número de massa 2, número de massa 4 e número atômico 2, ou seja, 2 prótons e 2 nêutrons. Então, essencialmente, as partículas alfa são partículas positivas. Então, quando ele lançou essas partículas positivas nessa fina camada de ouro, ele percebeu que algumas sofriam a deflexão, outras partículas, quando chegava na camada de ouro, na placa fina de ouro, sofriam reflexão, e ele percebeu que muitas partículas passavam sem sofrer desvio. Daí, ele tirou algumas conclusões. Uma delas é que o átomo é um grande vazio. E a região central é a que contém a parte positiva, ou seja, os prótons, e por meio dessa experiência ele conseguiu chegar nessas conclusões. E os elétrons estão na eletrosfera, tá? Esse modelo atômico de Rutherford também é conhecido como modelo planetário, que seria um mini sistema solar, como se o núcleo fosse o Sol e os planetas fossem os elétrons que orbitam as órbitas circulares do átomo, tá? Então esse é o modelo de Rutherford, um modelo muito importante que já mostra uma evolução gigantesca na percepção da matéria, da constituição da matéria, tá certo? Depois de Rutherford vem Bohr. Eu não vou entrar muito em detalhes do modelo de Bohr, mas o modelo de Bohr ele aperfeiçoou de Rutherford, e por esse motivo, né, a estrutura também é chamada modelo atômico de Bohr, ou simplesmente modelo atômico de Rutherford-Bohr. Aí Bohr vai propor postulados para aperfeiçoar o modelo de Rutherford, ok? Mas eu vou parar por aqui, não vou mais adiante nos modelos, porque já temos uma ideia de que o átomo surge como uma partícula indivisível, e nós já temos a ideia, a partir de Rutherford, a partir na verdade, de Thomson, que o átomo ele pode ser dividido. Tá? Então vejam que a ideia do átomo é importante para você entender fenômenos da eletricidade. E vamos iniciar o estudo da eletrostática,
e nós temos que ter a noção do átomo, tá? Então, por isso que eu fiz questão de fazer esse levantamento rápido de alguns aspectos do modelo atômico, que explica como o átomo surgiu e, na verdade, há um avanço na percepção do átomo nos modelos depois de Rutherford e Bohr, ok? Mas, de antemão, só para a gente fixar aqui a nossa ideia, agora, né, essa breve retomada dos modelos atômicos, nós temos a ideia do átomo como a região central e a eletrosfera como a região que vai conter as cargas negativas, os elétrons. Então, nós temos dentro do núcleo os prótons, ok? Além dos prótons, nós temos dentro do núcleo os nêutrons e na eletrosfera os elétrons, ok? Pronto, essa é a ideia. Isso aqui é um modelo, tá, gente? É um modelo para desenhar o átomo. Não é assim, é só um modelo. Bem, mas surge aqui um problema, né? Nós sabemos que dentro do núcleo temos prótons e nêutrons, ok? O detalhe é que por que os núcleos de átomos pequenos são estáveis? Se cargas iguais, ou seja, os prótons se repelem, né? Todos nós já temos esse conhecimento que cargas iguais se repelem. Então, por que o núcleo é estável se essas cargas estão se repelindo mutuamente? Tá? Então, para responder essa pergunta, esse problema, eu vou apresentar para vocês, tá? A justificativa a essa coesão. Por que os átomos pequenos são coesos? Eu estou me referindo a átomos pequenos porque átomos muito grandes são instáveis e espontaneamente eles emitem partículas ou radiação para estabilizar, certo? Então, estou fazendo questão de mencionar aqui a estabilidade de átomos pequenos, tá certo? Mas por que eles são estáveis? Eles são estáveis devido à força nuclear forte, certo? A força nuclear forte é que mantém a coesão do núcleo atômico dos átomos pequenos. E ela garante a união dos quarks, certo? Os quarks, eu vou já falar um pouco mais sobre ele, formam os prótons e os nêutrons, tá? Bem, a força nuclear forte é a força mais intensa das 4 forças fundamentais. As 4 forças fundamentais da natureza são a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Então, a explicação para a estabilidade de átomos pequenos é devido à força nuclear forte, tá certo? Essa força nuclear forte, pessoal, ela veja só, 10 elevado a 38 vezes maior do que a força gravitacional. Na verdade, a força gravitacional ela é a força mais fraca do universo. Ela é mais fraca do que a força nuclear fraca. A vantagem da força gravitacional é que ela é uma força de longo alcance, mas ela, em termos de intensidade, é a mais fraca, ok? O detalhe é que a força nuclear forte, ela se manifesta em distâncias muito, mas muito pequenas, ou seja, dimensões atômicas. Na verdade, eu vou até mais fundo, dimensões nucleares, ou seja, 10 a menos 15, tá? Isso aqui a gente, se for num livro de prefixos, vai ver lá que isso aqui a gente conhece como nome de Fermi, 10 a menos 15. Então,
a força nuclear forte é forte numa escala nuclear. Por isso que eu me referi a átomos pequenos, porque os átomos grandes, os átomos com núcleos grandes, essa força nuclear forte, ela não é tão forte. Por isso que eles são instáveis e espontaneamente emitem partículas na tentativa de estabilizar, ok? Então, explicação mais uma vez. Por que que os núcleos de átomos pequenos são estáveis? Resposta: devido à força nuclear forte, que atua em distâncias atômicas de 10 a menos 15 metros. Ok? Bem, e essa força nuclear, tá? É também chamada de força hadrônica, né? Porque só se manifesta entre os hadrons. Pessoal, os hadrons são um grupo de partículas dos quais podemos incluir nêutrons e os prótons. Os elétrons não estão nesse grupo, tá? Por isso que não são afetados pela força nuclear forte, certo? Então, aqui é só uma ilustração, tá? Que está representando, né? Esse modelo aqui representa o próton. E vocês estão vendo que o próton ele é formado por 3 partículas. Estão vendo aqui, ó? Esse D, esse U e esse U. Essas 3 partículas aqui são o que a gente vai chamar daqui a pouco de quark. E entre essas 3 partículas que formam os prótons, temos aqui essa estrutura, né, os gluons, que vão explicar aqui a origem dessa força nuclear forte, que mantém essa coesão, certo? Então, os átomos são estáveis porque existe alguma coisa que está segurando. Como eu falei para vocês, prótons e prótons se repelem. Vai também ter uma repulsão entre os quarks, mas existe alguma coisa que está segurando. E essa alguma coisa, a origem, a explicação para isso, é tipo como se fosse uma partícula, um gluon, alguma coisa que está prendendo os quarks e prendendo os prótons, ok? Então vamos falar um pouco sobre os quarks, né? Já que eu citei aqui. Os hadrons, na verdade, não são partículas elementares, tá? Pelo fato de que são constituídos por partículas ainda menores, ou seja, os prótons e os nêutrons, né, não são partículas elementares. Elas são formadas por outras partículas. E quais são essas partículas? São os quarks, certo? Esse modelo dos quarks originalmente foi proposto em 1964 pelo físico Murray Gell-Mann e ele estabeleceu a existência de 3 tipos de quarks. O quark U de Up, D de Dow e S de Strange. Depois expandiu para mais 3 tipos de quarks. O quark Charmed, o Bottom e o Top, tá certo? Então, uma tabela que reúne aí os quarks, né, que são as partículas que formam outras. Temos aqui o Up, Down, Strange, Charmed, Bottom e o Top. Temos o quark e o símbolo que representa o quark, ok? E desse lado aqui nós temos o valor da carga de cada quark, ok? Depois nós vamos fazer aqui um teste para verificar o valor dessas cargas aqui, tá bom? Então essa teoria, né? Vejam que voltando ao modelo de Leucipo e Demócrito, no qual o átomo era indivisível, nós já temos um modelo que explica que eu posso dividir o próton e o nêutron. Ou seja, o átomo é sim divisível. Eu tenho prótons, nêutrons e elétrons. E o próton e o nêutron ainda é dividido. Ou seja, vejam que a evolução do modelo atômico permitiu que a gente chegasse aqui hoje para falar e apresentar para vocês que o átomo é a partícula divisível.
ok? Bem, então, já que eu falei aqui um pouco de carga, né? Que eu citei a carga dos quarks, vamos apresentar aqui mais um tópico. A carga elétrica. O que vem a ser carga elétrica? Então, pessoal, tudo é formado por átomos. E os átomos são formados por partículas. Cargas positivas, cargas negativas. E uma partícula neutra, mas lembrando, pela teoria dos quarks, os nêutrons são formados por quarks. Então, uma parte do quark, do nêutron, tem uma parte positiva e uma parte negativa. A soma líquida disso que dá zero. Tá? Então, um conceito fundamental para iniciar o estudo da eletrostática é o conceito de carga elétrica. Então, o que vem a ser carga elétrica? É uma propriedade inerente da matéria, intrínseca, ou seja, tudo que existe vai ter carga elétrica. Partículas, próton, nêutron, elétron, porque tudo é formado por átomos. Tá? Detalhe, a carga elétrica é uma grandeza quantizada. Isso quer dizer o quê, moçada? Uma grandeza é quantizada quando ela não pode assumir qualquer valor. Ok? Por exemplo, eu não posso ter em um átomo um próton e meio, um elétron e meio. Ou você tem um elétron, ou você tem 2 elétrons, 3 elétrons, ou você tem um próton, 2 prótons, 3 prótons. Então, a carga elétrica é uma grandeza quantizada, não esqueçam isso, tá? Ou seja, não pode assumir qualquer valor. A unidade no SI, Sistema Internacional, é o Coulomb, e a gente pode usar a letra C para representar o Coulomb. E a letra que nós usamos para representar a carga elétrica é a letra Q, maiúscula, tá? Que eu também posso usar esse Q para representar calor, mas na eletricidade esse Q vai ser a carga elétrica, ok? Bem, como que a gente pode calcular o módulo da carga elétrica, né? Então, o módulo da carga elétrica se obtém por essa expressão muito simples. O módulo da carga elétrica é mais ou menos N vezes E. Esse N, pessoal, corresponde a um número inteiro, justamente porque a carga é uma grandeza quantizada. Não esqueçam isso, tá? Uma grandeza quantizada, ou seja, não pode assumir qualquer valor. Então, esse N ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Mais ou menos por quê? Vamos já mostrar por que vai ser mais ou menos, certo? Esse é a chamada carga elétrica elementar. O valor dela é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, a carga de um corpo é N vezes esse valor, certo? Um parêntese para vocês compreenderem mais o que é uma grandeza quantizada, vou dar aqui uma ideia para vocês. O nosso dinheiro, deixa eu ir para o nosso, vamos lá para o nosso quadro interativo. Veja só, o nosso dinheiro, vamos falar aqui um pouquinho mais. Temos quantização. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui? Veja só, o nosso dinheiro, pessoal, eu vou dizer para vocês que é uma grandeza quantizada. É uma grandeza quantizada. Por quê? Veja só, qualquer quantia que você tem agora com você, no seu bolso, qualquer valor que você tem agora no seu bolso, eu vou dizer para vocês que é N vezes 0,05, ou seja, 5 centavos. Então, o
eu estou desconsiderando a moeda de 1 centavo, certo? Porque ela não é mais, ela circula-se, mas não tem mais aquela quantidade. Então, hoje, o nosso dinheiro, o menor valor isolado dele é os 5 centavos. Então, tudo que você tem hoje é N vezes isso aqui, certo? E esse N só pode ser inteiro, só pode ser 1, 2. Você não pode pegar a moeda e dividir ao meio. Então, tudo que você tem é N vezes 005. Então, esse 005 seria o nosso dinheiro elementar, o E. E esse N, ele vai ser esse valor inteiro. Se eu colocasse aqui mais, o que seria entender? Que o seu saldo é positivo. Se eu colocar aqui o menos, é negativo. Vamos entender a diferença aqui desse mais e menos, tá bom? Mais um exemplo de grandeza quantizada que eu poderia citar para vocês é o nosso dinheiro, ok? Vamos voltar para a nossa apresentação. Então, aqui está a expressão para calcular a nossa carga elétrica, tá bom? Bem, já que eu falei de carga, vamos agora apresentar o nosso último tópico, a diferença entre corpo neutro e corpo carregado, certo? Primeiro, um corpo neutro é aquele em que a quantidade de elétrons é exatamente igual à quantidade de prótons. Pessoal, de fato, todo átomo é neutro, porque a quantidade de próton é igual a de elétron. Nesse modelo que eu fiz aqui, ó, veja que eu tenho 1, 2, 3 prótons, que corresponde, né, ó, à nossa parte positiva, e 1, 2, 3 elétrons. Então, aqui é a nossa parte negativa, ok? Então, um corpo neutro é aquele em que a quantidade de cargas positivas é igual a de cargas negativas. Cuidado! Todo corpo tem carga. Se a quantidade de cargas positivas for igual a de cargas negativas, esse corpo ele é neutro. Tá? Eu não estou falando de nêutron. Neutro aqui não é nêutron, partícula neutro. Neutro é que a ação da parte positiva é equilibrada pela ação da parte negativa. Tá? Isso é um corpo neutro. Né? Como eu falei, o número de elétrons é igual ao número de prótons. E um corpo carregado ou eletrizado. Um corpo carregado ou eletrizado é aquele em que a quantidade de elétron é diferente da quantidade de prótons. Certo? Importante. O corpo ele pode estar carregado ou eletrizado positivamente. Quando que ele vai estar positivamente eletrizado? Quando ele perde elétrons. Então, se um corpo tiver menos elétrons que próton, ele está positivo. E o corpo ele pode estar carregado ou eletrizado negativamente. Quando isso acontece? Quando a quantidade de elétron é maior que a quantidade de próton. Veja que uma coisa importante que eu queria chamar a atenção para vocês. Para desfazer a igualdade entre o número de elétrons e prótons, no caso, corpo neutro, nós modificamos a quantidade de elétron que está presente na eletrosfera e não na quantidade de prótons que está dentro do núcleo. Então, veja que para você eletrizar um corpo, você tem que alterar a quantidade de elétrons. Lembrando que no núcleo está atuando a força nuclear forte, que age entre prótons, nêutron e entre os quarks. E essa força nuclear forte não atua no elétron. Por isso que para você eletrizar um corpo, ou você retira ou você acrescenta elétrons. Não esqueçam isso, ok? Antes da gente finalizar aqui a nossa aula, vamos voltar para o quadro, para a gente fazer aqui o que eu tinha proposto sobre a obtenção do valor dos quarks, pelo menos de 2. Tá? Vamos fazer aqui um teste. Ó. Nós sabemos que a carga do próton é 1 ou seja, mais 1
Se eu fosse calcular aqui, ó, seria N mais ou menos N vezes E. Então, é a carga positiva, tá? E o nêutron, pessoal, o nêutron, nós temos aqui que o nêutron seria a carga líquida do nêutron, 0, tá? No nosso esquema que eu apresentei a força nuclear forte, eu me referi ao seguinte, ó, um próton ele é formado por um quark down mais 2 quarks up. Essa soma aqui tem que dar 1. E o nêutron ele é formado por 2 quarks down e 1 quark up. E essa soma aqui tem que dar 0. Então vamos encontrar aqui o valor dos quarks como um teste. Ok? Bem, isso aqui é um sistema simples, então eu vou fazer aqui, ó, vou pegar o primeiro, multiplicar por menos 2, aí eu vou obter menos 2 vezes 1D, vai ficar menos 2D, menos 4U, menos 2. E o de baixo vou repetir, 2D mais 1U igual a 0. Eu vou somar esses dois aqui, ó. Aqui vai dar 0. Menos 4U mais 1U vai dar menos 3U. Menos 2 mais 0 dá menos 2. Acabei de achar a carga do quark up, que vai ser... Sim, aqui eu vou chamar, ó, aqui na verdade é 1 vezes E, né, que é a carga elementar, ok? Então aqui vai dar 2 terços da carga elementar. Aqui está o valor do quark up, certo? Com o valor do quark up, dá para achar o valor do quark down. É só pegar esse valor e jogar ou aqui, ó. Tanto faz, né? Vamos pegar o de baixo? Então fica 2D mais 1 vezes o valor do up, que é 2 terços de E, é igual a 0. Então aqui vai ficar 2 terços de E é igual a menos 2D, ok? Então, vamos simplificar aqui, ó, esse 2 com esse 2, fazer o jogo de sinais, então quark D vai ser, na verdade, menos 1 terço de E. Chegamos ao valor do quark down. Vamos agora fazer um teste aqui para verificar se o nosso cálculo está certo. Vamos lá. Ó. Vamos fazer aqui o teste em cima, aqui, ó, nessa aqui. Ó. Então, 1 vezes menos 1 terço mais 2, vou fechar aqui, mais 2 vezes o valor do U vale 2 terços. Ok? Então, eu vou ter menos 1 terço mais 4 terços. Não é isso? Menos 1 terço mais 4 terços. Simplifica, vai ficar 3 sobre 3 dá 1, que é o valor da carga do próton. 1E. Vamos fazer aqui, ó, 2 vezes o valor do quark down, que é menos 1 terço, mais 1 vezes o valor do quark up, que é 2 terços. 2 vezes menos 1 dá menos 2 terços, mais 1 vezes 2 terços, 2 terços. Ou seja, 0. Então, né, nessa nossa conta aqui, simples de matemática, nós demonstramos pelo menos o valor de 2 quarks, tá? O quark up e o quark down. Ok? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar o meu raciocínio para fazer uma conta simples, tá bom? Então, gente, com isso, nós vamos encerrar nossa aula com um problema
que vai ser respondido na próxima videoaula. Qual o problema? Como eletrizar um corpo, tá? Porque nós finalizamos a aula explicando a diferença entre corpo neutro e corpo eletrizado. Mas como que eu posso fazer para eletrizar um corpo? Aí vai ser assunto da nossa próxima aula, ok? Então, com isso a gente finaliza. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se vocês gostaram, deixa lá um comentário na descrição do vídeo, deixa lá o seu joinha para a gente ver como é que pode fazer para melhorar os vídeos do nosso canal. E com isso, lançar materiais de qualidade para vocês. Então, um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Obrigado.